divinas! Olá, seres de luz! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo como que foi aí que eu fiz o meu grimório, como que eu fiz esse caderno mágico que vai me acompanhar aí nos meus estudos, nas minhas práticas holísticas, estudos místicos, mágicos, integrativos, enfim, dessa minha vida holística. Então, seja muito bem-vinda a esse vídeo aqui no canal. Por favor, já vou te pedir aí de antemão, te inscreve, curte, compartilha aqui esse vídeo que tu me ajuda bastante a compartilhar cada vez mais e com cada vez mais pessoas também essa vida holística, essa vida mística. Então, primeiramente, quero te explicar qual é a origem, qual foi aí o despertar que me fez então querer fazer um grimório. A verdade é que em uma certa manhã de Sol em Virgem, Mercúrio estava em Libra e Lua nova. Aí, uma certa manhã bem introspectiva, bem cheia de organizações, estética, conhecimento, aquela coisa toda, comecei a organizar, por acaso, né? Por acaso não, os astros, né? Comecei a organizar, então, os meus cadernos, as minhas anotações, dos meus estudos de astrologia, das terapias holísticas, enfim, comecei a organizar. E assim, ó, de repente, parecia assim, ó, que tudo tava uma bagunça, tudo tava feio. De repente, eu achei tudo feio, achei tudo bagunçado, achei tudo horrível. Não gostei. E aí, eu então cheguei a pensar em comprar um daqueles cadernos inteligentes. Não sei se tu já conhece, se tu utiliza, enfim, que é aqueles cadernos que tu vai tirando as páginas, mudando de lugar, quase que um fichário, né? Eu tava a fim de comprar porque eu achava sempre muito bonito, muito prático, enfim. Só que acontece que eu até depois, uns dias depois, eu fui procurar aqui na minha cidade, no dia seguinte, não lembro, e tipo, eu achei o preço muito absurdo. Não era assim, ó, só absurdo. Eu achei assim, ó, muito absurdo. Era um valor assim, ó, muito absurdo. Aí, do tipo, eu ainda fiquei pensando assim, nossa, eu até posso comprar. Não vou deixar de pagar a conta da luz porque eu vou comprar o caderno inteligente. Só que, olha, eu vou dizer, a sensação que me deu era que eu ia sentir sei lá, um peso na consciência, eu ia sentir uma coisa assim, utilizando ele, sabendo todo o valor que ele custou e, tipo, achei que não era para tanto, não me conectei, sabe, com o objeto, o valor e o que tinha, enfim. Aí, então, me veio a ideia de eu, então, fazer o meu caderno mágico, né? E aí eu comecei, então, a pesquisar na internet como fazer cadernos artesanais, como fazer grimórios. Peguei vários vídeos, assim, uma coletânea aí de vídeos que eu fui vendo aqui no YouTube, vídeos também que eu vi lá no vídeos e fotos, tutoriais que eu vi no Pinterest, enfim. E aí eu comecei a juntar todas essas ideias e resolvi então criar o grimório. E acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu coloquei a minha energia nele, né? Então essa é a primeira coisa que eu quero comentar sobre a gente colocar a nossa energia nas coisas que a gente faz. Então, quando eu fiz isso com as minhas próprias mãos, ficou completamente... a minha energia realmente tá aqui, sabe? Em cada página, literalmente, a minha energia ficou, em cada detalhe a minha energia ficou aqui. Porque foi tudo realmente muito bem pensado, eu executei também sozinha, né? Fiz assim do zero tudo. Então, para um material que
desde o início tinha a proposta de ser um registro dos meus estudos, um registro dos meus conhecimentos, das minhas práticas holísticas, e provavelmente também eu ainda não comecei a utilizar ele, mas provavelmente ele vai ser dedicado exclusivamente à astrologia e às fases da Lua, as influências da Lua na vida humana. Então eu vejo que realmente foi a melhor coisa do que comprar algo e eu já ficar com aquela energia do poxa, mas esse valor, poxa, mas não era exatamente como eu queria, mas é o que a loja oferece dentro das opções, enfim. Então, em primeiro lugar, quero comentar sobre a ideia ter surgido nesse sentido, tá? E outra razão também de eu achar hoje que foi a melhor decisão que eu tomei foi porque eu utilizei só materiais que eu tinha aqui em casa, tá? Então, absolutamente tudo que tem aqui eu já tinha em casa, não comprei absolutamente nada, tá? Então, aqui eu acho que é interessante também comentar que aqui não é um tutorial no sentido de ensinar totalmente a fazer, e porque eu não sou profissional nisso, eu não tenho nenhum curso de encadernação, não tenho nenhum curso nesse sentido de fazer grimórios, foi o primeiro que eu fiz, é esse, e aí eu só fui registrando os passos para depois mostrar para vocês. Sou terapeuta integrativa, então eu atendo com tarô, eu atendo com astrologia, dou cursos também nas áreas do sagrado feminino, chacraterapia. Então assim, ó, não tem nada de ligado à encadernação. Então nesse sentido esse vídeo não tem aí um viés de querer ensinar profissionalmente como que tu pode fazer para depois revender, ou então materiais que tu vai poder mesclar ou substituir, porque eu também não tenho esse conhecimento todo, né? Então, é bem interessante eu te passar isso. Eu fui utilizando o que eu já tinha em casa, o que necessariamente também não vai ser o que todas as pessoas têm, porque eu já gosto de artesanato, então eu já faço crochê, costura, bordo, eu adoro assim as artes manuais. Inclusive já fica até uma dica, tá? As artes manuais, o artesanato de forma geral, ele equilibra o chakra básico, tá? Então já fica aí também essa dica e essa motivação aí também para ti fazer coisas com as próprias mãos. Então, esses materiais que eu já utilizei aqui, que eu já tinha, eles são materiais que eu já utilizava nos artesanatos, retalhos, sobras que eu já tinha, coisas também envolvendo papelaria que eu gosto de comprar e utilizar. Então, eu já tinha muitas dessas coisas. O que, por um lado, é super bom, porque eu acabei dando uma nova utilidade a esses materiais, mas, por outro lado, eu realmente não vou conseguir te dar essa orientação de tu conseguir fazer com coisas que tu já tem na tua casa, porque se tu não tem aí esse contato prévio com esses materiais, tu vai ter que realmente comprar. Mas aí eu vou comentando aí alguns insights, enfim, que eu fui tendo durante a produção do Grimório. Então agora eu vou te mostrar, assim, um pouquinho mais detalhadamente de como que está o Grimório, como que eu fiz ele e algumas ideias que eu fui tendo enquanto eu produzia. Então, a ideia desse vídeo também é compartilhar isso contigo, como que foi essa produção e super te incentivar. Eu adorei fazer e acho que faz muito bem para todos nós também produzirmos tanto objetos, itens mágicos que a gente vai usar aí na nossa prática, na nossa vida holística, mas também o quanto é bacana a gente reutilizar materiais que a gente já tem em casa e dar aí uma nova vida também. Então, aqui a capa dele, te passando, tá? Vou te mostrar bem detalhadamente, mas só para te falar. Então, essa capa dele, ele foi feito todo com retalhos de tiras bordadas, não sei como é que é o nome que tem na tua região, eu sei que diferentes regiões aí do Brasil tem nome diferente, comumente é chamado de tira bordada, que em geral se usa em toalhas, enfim. Aqui passa fita, e aqui, o que aconteceu aqui no meio, deixa eu te mostrar. Então aqui, por exemplo, a parte da frente,
e a parte de trás ela tá assim. Aqui, olha, na lombada também tem um passa-fita, só que aqui é uma fita que está solta, olha. Então dá para puxar de um lado, puxar do outro. Por que que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui. Isso. Por que que eu fiz assim solta? Porque esse tamanhão aqui? Porque a ideia é ela servir realmente assim como um marca-página e até dependendo do que eu quiser utilizar, aí eu consigo puxar para marcar um pouquinho mais para um lado, puxar e marcar mais algum para o outro. Inclusive conseguiria até inserir mais um passa-fita aqui. Aí foi uma fita nesse mesmo passa-fita. Então esse foi o insight assim que eu tive de utilizar desse outro jeito. E aí aqui foi tudo costurado, passei na máquina de costura que eu tenho. A capa em si, não sei se consegue ouvir, esse papelão em si, a capa, ele era de uma antiga agenda que eu já tinha, bem antiga, e aí eu tirei o miolo dela e reaproveitei, e aí eu forrei com essa capa que eu fiz, tá? Então aqui um pentagrama lindo, todo florido, e na segunda página coloquei um envelope para guardar também coisinhas. O que que acontece? Particularmente nessa página e nessa outra aqui, quando eu fiz, e agora tu vai ver no vídeo, quando eu fiz, ficou umas coisinhas enrugadinhas, sabe? E aí, então eu colei para dar uma disfarçada. Então, tipo, não se preocupem se quando vocês forem fazer não ficar super perfeito, porque dá pra adaptar e dá pra disfarçar. Então ele foi todo feito com folhas A4 divididos ao meio, e aí eu utilizei todas as folhas que eu tinha em casa praticamente, coloridas, brancas, a maior parte é branca, mas utilizei as coloridas também. E aqui atrás coloquei uma bruxinha também, que aqui aconteceu a mesma coisa, ficou um pouquinho assim enrugadinho, aí eu coloquei a bruxinha para disfarçar. Então agora eu vou te passar a relação dos materiais que eu utilizei para fazer o grimório. Todos esses materiais também eu tinha em casa e foram aí construídos e adaptados a partir de tutoriais que eu vi na internet, tá? Então eu vou te passar quais foram que eu utilizei. Então, em primeiro lugar, a régua ou a selenita. Como tu vai ver, eu utilizei ali a selenita para fazer a marquinha e dobrar as páginas. E além disso, eu preferi usar uma selenita do que usar uma régua, porque eu já estava fazendo ali toda uma limpeza energética em cada página, que depois vai vir também com os conteúdos que eu vou registrar ali. As folhas que eu utilizei, todas que eu tinha em casa, saí catando em tudo que era lugar, alguma folhinha. Então eu utilizei, todas as folhas elas eram de tamanho A4, que é esse tamanho normal de folhas que a gente usa para impressão, mas eu utilizei também folhas coloridas que eu tinha quando eram do tamanho A4, tá? Prendedor, eu utilizei aqueles ganchinhos mesmo de prender folhas, mas super dá para usar prendedor de roupa, porque a função ali realmente é mais fixar e não deixar as páginas se mexerem muito. Então qualquer prendedor de cabelo, prendedor de roupa que tu tiver que possa unir as páginas sem estragar também, vai super dar, tá? Para furar as folhas, eu utilizei a minha agulha de crochê, que é uma agulha fininha, ela não é uma agulha muito grossa, então eu utilizei ela para fazer o furinho ali das páginas. Mas se tu tiver um furador, algum ganchinho, preguinho, enfim, alguma coisinha que tu consiga furar ali, super dá também. A fita métrica para poder medir também, principalmente o tecido, mas tu consegue fazer com régua também, super tranquilo, tá? A fita métrica que eu já tenho da costura mesmo, tá? Retalhos de tecido, então toda a construção da capa foi com retalhos de tecido, mas se tu for, por exemplo, comprar
um tecido, porque tu não tem em casa, ou porque tu quer que seja de uma cor, de um modelo uniforme, aí tu vai medir, tá? A capa da tua agenda, do teu grimório, do teu livro das sombras, enfim, tu vai medir essa capa e aí tu escolhe, em geral, uns 3 centímetros a mais para todas as laterais. 3 centímetros a mais, porque quando tu for fazer as dobras não vai faltar. E aí tu pode comprar um tecido inteiro que sirva para essa função. Como eu disse, eu utilizei então uma capa de uma antiga agenda, reaproveitei essa capa da antiga agenda, mas tu pode utilizar tranquilamente papelão, uma antiga capa de caderno, papel Panamá também, super dá, inclusive em geral o papel Panamá é o que é utilizado nas próprias encadernações, então dá para utilizar qualquer uma dessas mesmo, tá? Cola quente eu utilizei para colar a capa, o forro da capa na capa do grimório, tá? Daqui a pouquinho tu vai entender. Cola branca, utilizei em várias partes do processo. Fita dupla face, eu utilizei aquela que cola tudo, aquela que é bem firme, porque eu queria colar ela unindo o tecido com o miolo. Então eu precisava de alguma coisa que colasse tecido e papel ao mesmo tempo e o dos dois lados e que aquilo ficasse muito firme. Então eu utilizei a fita dupla face. E a linha, eu utilizei linha de bordado, tá? Porque era a linha que eu achei que ia combinar mais, ela era mais delicada, enfim. Então eu utilizei a linha de bordado, 3 fiozinhos, mas ali eu te explico na hora da costura, eu te explico certinho como é que eu utilizei também. Primeiramente te mostrando então, aqui as folhas, são todas folhas tamanho A4, foram 176 folhas que eu usei ao total, todas do mesmo tamanho. E a primeira coisa que eu fiz foi dobrar elas ao meio, e aí é importante passar alguma coisa para firmar essa dobra. Eu usei a selenita, que já vai dar essa energizada, essa purificada em cada página. Então, vai sempre dobrá-las ao meio e depois vai fazer bloquinhos unindo 4 folhas. Então, unindo 4 folhas, o bloquinho vai totalizar, então, 8 páginas. E assim tu vai fazendo com todas as páginas. Eu fui unindo conforme ia fazendo os bloquinhos, já para deixar eles juntos. E aqui deu um total de 22 bloquinhos esse grimório que eu fiz. Depois a gente vai passar então para o furar. Então aqui é um modelo que eu peguei, é uma folha mais grossa em que eu fiz o molde de como vai ser os furos. Então são 3 centímetros da ponta para o meio e 8 centímetros ali no meio. A gente vai juntar o bloquinho ali com as 4 folhas, coloca esse gabarito, esse modelo no meio, ali na parte de dentro, prende com o prendedor e aí vai se fazer então os furos. Então, primeiro eu utilizei a agulha mesma de crochê, pode utilizar uma agulha mais grossa ou algum outro material pontiagudo que faça realmente só um furinho, mas que não chegue a rasgar. A agulha de crochê super deu certo, funcionou super bem e não estragou também a agulha, então super fluiu, dá para utilizar também. Então é bem importante seguir bem à risca esse modelo, esse gabarito, dos 3 centímetros, depois 8 centímetros entre o segundo furo, para que quando for fazer a costura, eles ficarem realmente bem firmes, ficarem bem unidos, um juntinho do outro, tá? E aí, tu vai fazer esses 4 furos em todos os bloquinhos, com essas distâncias sempre que tem, respeitando o gabarito.
É bem importante que o furo ele fique bem feitinho, tá? Sempre seguindo bem direitinho, que é para não dar problema lá adiante na costura. E aqui, como tu pode ver, a lombada vai ficar desse jeito. E aí, por dentro, quase não se percebe, vai ser onde vai passar a linha, então não tem problema. E na lombada fica daquele jeito que eu mostrei. Então, aqui, só mostrando rapidinho como eu fui furando eles. Esse prendedor mesmo que eu usei é um prendedor de papel, mas dá para utilizar um prendedor de roupa ou até prendedor de cabelo, não tem problema. Sobre a linha, eu quero te dizer que eu utilizei linha de bordado, tá? A linha de bordado, ela é uma linha que vem 6 fiozinhos. Eu tenho um monte de linhas de bordado aqui em casa. E aí é uma linha, é uma meada que vem 6 fiozinhos. Para a construção dessa costura, eu utilizei 3 fios. Tá? Então, eu separei 3 fiozinhos e utilizei, inclusive, a própria agulha de bordar, que é uma agulha menor e ela não tem ponta. Ela tem uma ponta arredondadinha porque, na verdade, o objetivo nem é furar nenhum tecido. Os tecidos que são de bordado já vem com uma marquinha, enfim, né, de onde vai passar a agulha. Então, tu pode utilizar também uma linha que seja mais grossa, por exemplo, alguma linha de crochê, mas fina, não uma linha de crochê quase barbante, né? Uma linha de crochê que seja mais fina, mas já dá para utilizar também. Como eu tinha essa opção da linha de bordado, eu utilizei porque ela é uma linha um pouco mais sedosa, mais delicada. Então eu achei que ficaria legal. Eu não tinha tanta certeza ainda sobre como iria ficar no acabamento, mas eu utilizei ela dessa forma. Como tu vai ver, no acabamento em si, tu não vê nada de linha, basicamente. Olha só, aqui por exemplo, olha. Foi uma linha, um marrom mais dourado que eu utilizei. E ele só vai aparecer na tua costura realmente só no meinho dos miolos. Isso vai ser muito de vez em quando, então nem é algo para te preocupar, tá? Mas se tu tiver algum fio que seja mais delicado, mais sedoso, vai ficar mais bonito o acabamento. Aqui, por exemplo, ó, no papel branco, aí a linha ficou assim. Ficou bem bonito e é bem tranquilo também de trabalhar se tu tiver a possibilidade de usar essa linha. Mas outras linhas que sejam finas também super funciona. E agora, então, vamos para a parte da costura. Essa parte da costura, ela é a parte que acho que é mais um pouquinho complicada. Eu usei uma linha, então, de bordados, 3 fios, e a própria agulha também de bordado. Tu vai fazer uma pontinha ali, um nozinho na ponta, e vai passar por cima, no primeiro buraquinho, aquele lá que tem a distância de 3 centímetros da borda. Depois, tu vai passar por dentro, então ele entrou por fora e aí tu vai passar ele por dentro. Passa a agulha por dentro de forma que a linha vai ficar aparecendo agora, olha só, pelo lado de dentro. A agulha saiu por fora. E aí, tu vai passar novamente por dentro. Ele vai ficar como que num zigue-zague. Então, agora vai ficar uma linha mostrando por fora. Como tu vai ver agora puxando. E a agulha saiu por dentro. Aí, vai fazendo dentro e fora. É bem importante observar que nessa primeira parte vai ficar 2 mostras de linha por dentro. E no meinho ali vai ficar sem a linha. Depois eu vou te mostrar o que vai acontecer. Mas aqui já é um bom guia para te conseguir te orientar, tu ver se tá fazendo certinho, se tá conseguindo colocar certinho nos buraquinhos corretos. Então, por dentro fica assim e por fora fica apenas uma linha mostrando no meio. Começou por cima e terminou por baixo nesse primeiro bloco. E aí, o espacinho vazio, como eu te falei. Então, esse é o primeiro bloco. Agora, a gente vai pegar o segundo.
Eu intercalei um bloco de folhas coloridas e um bloco de folhas brancas, então isso vai acabar facilitando também para te visualizar. Agora, no segundo bloco, abri o bloquinho ali no meio e vou passar a agulha na parte de baixo. Então, a agulha vai entrar por baixo. No primeiro bloco, começamos por cima, agora vamos começar por baixo. Passou a agulha por dentro, ali unindo, então, na parte de baixo já ficou mais juntinho um bloco do outro. Agora, passa a agulha por fora. E aí a linha já vai ficar naquela posição como estava no bloco anterior. Mas agora a gente precisa unir um bloco ao outro, bem firme para realmente essa costura ficar certinha. Então agora o que tu vai fazer? Tu vai passar a agulha no primeiro bloco, lá num dos buraquinhos do meio. Lembra que tinha ficado aquele espacinho no meio sem linha? Agora a gente vai completar. Então, passa ali num dos buraquinhos do meio e vai sair lá no primeiro bloco. Isso vai unir um bloquinho no outro. E aquele espacinho que estava lá sem a linha, agora vai ter uma linha. Vai sempre ajustando a linha, tá? Sempre puxando para ela não ficar muito solta. E aí, passou a agulha de novo, vai sair por fora. Daí, tu puxa por fora. Vai cuidando também para a linha não enrolar, não criar nó. Isso, vai puxando, ajeitando sempre a linha e volta para o segundo bloco. É o nosso bloco branco, que é o segundo bloco que a gente está fazendo. Voltou, lá para o segundo bloco vai ficar também uma linha embaixo, um espacinho em branco e outra linha ali acima. Puxou por dentro, saiu por fora e agora a agulha voltou novamente para o lado de cima, tá? Então, vai ser sempre nesse sentido de zigue-zague e quando chegar no meio, volta no bloco anterior para ligar um bloco com o outro. Ficou o espacinho em branco, que agora, quando for juntar o terceiro bloco, esse espacinho em branco do bloco branquinho, ele vai ser unido. Lembra que a gente tinha feito um nozinho ali antes, na ponta da linha? Agora é a hora que a gente vai dar ali um remate direitinho. Então, vamos dar um nó daquela pontinha que tinha iniciado o trabalho com essa linha que a gente tá agora. Ajeita a linha, puxa bem direitinho, deixa tudo retinho. E agora, dá um nozinho para unir bem uma com a outra. Aqui são 2 nozinhos bem simples, então não tem mistério. É realmente só para deixar mais firme, para ele não se soltar mesmo. Ainda mais quando vai juntando muitos blocos, tu já dá o teu nó agora para firmar bem a linha. Firmou ali no remate, vamos seguir. Agora a gente vai para o terceiro bloco. Então, aqui só para te dar uma olhadinha como ficou esses 2 primeiros, já ficou bem firme, já ficou um acabamento bem bacana. Então, super dá certo essa costura, é só tu ir seguindo. E ali, como tu pode ver, as 3 partezinhas da linha. Agora, então, como eu tô intercalando, né, um bloquinho colorido com um bloquinho branco, o meu terceiro bloco vai ser colorido também. A linha tá em cima, a gente abre o bloco e vamos começar, então, passando a linha por cima, de fora para dentro. Agora vai ficar bem parecido como a gente fez lá no primeiro bloco. Começamos por cima, passou a linha por dentro. Lá no segundo buraquinho, passou por fora. E nesse momento, quando a agulha sai pelo lado de fora, é quando a gente junta com o bloco anterior. Então, a gente vai juntar ali com o segundo bloco, que era o bloco branco. Então, o terceiro bloquinho marrom vai se juntar com
o segundo bloco, que era o branco. Só lembrando que essa vela que eu tenho ali é uma vela de mentirinha, tá? Não é uma vela de verdade. Não façam com vela de verdade perto para não queimar nada, né? Então, voltamos lá no bloco anterior, passou a linha no meio, que é onde não tinha. Saiu do lado de fora do segundo bloco. E aí, puxando sempre a linha, ajustando sempre a linha, a gente volta para o bloco atual que a gente tá, que é o terceiro bloco. Lá naquele jeito zigue-zague que a gente tá fazendo. Voltou ali no meio, puxou a linha e aí saiu por baixo. E aqui a gente pode pegar outro bloco e unir novamente. Ficou espacinho no meio que vai ser a união com o bloco seguinte. E assim vai fazendo em todos os blocos, tá? Então, eu fiz em 22 blocos. Aí aqui, por exemplo, para te mostrar que eu cheguei praticamente no meio dos 22 e acabou a linha. Não tem problema, é só tu emendar a linha. Então, eu ainda tinha esse monte aí para fazer e a linha tinha acabado. Então, a gente vai fazer também dando nozinho, juntando eles. É mais interessante tu não ficar com uma linha muito comprida que vai te dando trabalho e enrolando no meio da costura do que tu então ficar dando os nozinhos. Então é melhor ter uma linha mais curta e que aí tu vai fazendo esses nozinhos no meio do trabalho para ir juntando mais bloquinhos conforme tu precisar, do que tu ficar com uma linha muito grande que vai te atrapalhar. Então, conforme a linha for acabando, não deu o suficiente a linha que tu pegou, tu vai unindo uma com a outra. Então, aí eu dei o nozinho, juntando uma com a outra, e a costura segue normal. Ali fiz um nó bem firme, então te assegura também que ele não vai sair. E vai seguindo com a linha. Depois, quando a gente for fazer a colagem da lombada, a linha vai ficar também no lugar. E aqui, voltando com a nossa costura. Pegamos o bloquinho seguinte, abriu, passou ali no meio e a costura segue. Depois que tu costurou todos os bloquinhos, no meu caso foram 22, e aí depende do tamanho do grimório que tu for fazer, a gente tem que passar uma cola branca mesmo, passar uma cola na lombada para deixar eles bem juntinhos, bem firmes um com o outro. Então, eu usei um pincel e um tubão de cola que eu tenho aqui. Então, tu vai passar na lombada. Eu confesso que eu fiquei meio apreensiva nesse momento, porque eu achei que poderia estragar toda aquela costura que eu fiz. Foi bacana fazer a costura, mas deu um trabalhinho, eu fiquei um tempinho ali. Então, tu vai passando ali a cola, cuida para deixar bem retinho, porque como ainda não estão bem acomodados, né, os bloquinhos ainda não estão bem firmes no lugar, eles podem acabar saindo, ficando meio torto, e aí depois vai ficar o teu grimório com umas folhas meio tortas ali, meio desreguladas. Então, para evitar isso, tu vai sempre deixando elas bem retinhas, ajustando bastante, enquanto tu passa a cola. E aí, tu vai pegar um peso que tu tenha na tua casa. Eu juntei vários livros ali da faculdade e coloquei em cima para fazer esse peso. E aí, tu vai deixar descansando, no mínimo secando por 12 horas. Vou mostrar para vocês como é que ficou, então, a parte do miolo depois de colada. Olha só, ela tá até com um brilhozinho, se vocês conseguem ver, da cola.
acabou ficando embaixo dos livros, esses que eu coloquei, essa montanhazinha aqui de livros da faculdade. Ficou 48 horas, porque na verdade eu não consegui até tirar antes, eu estava cheia de atendimentos, enfim, e não consegui voltar a tocar no Grimório, então ele ficou esse tempo todo secando. Então ficou mais ou menos umas 48 horas mesmo secando. Eu vi na internet várias pessoas que deixaram tipo 12 horas e já tava de boa, já dava pra usar. Confesso que eu tava um pouco apreensiva com essa parte da cola, achei que talvez fosse até estragar todo o resto do trabalho que eu tinha tido antes, mas foi muito, muito tranquilo, tá? Muito firme e ficou bem baixinho, olha só. Não ficou volumoso, ficou bem, bem baixinho tudo. Então, acho que até uma dica para vocês, deixem bastante tempo com peso em cima, que ajuda muito a diminuir o volume e também a cola firmar bem, tá? Então, é bem importante também cuidar. Olha só, ele ficou aqui também bem retinho, olha. Se tu observar, ele ficou bem retinho. Isso aqui também é um cuidado que tem que ter quando bota a cola e aí coloca o peso em cima, porque quando coloca o peso em cima, daí ele começa a meio que ficar mole e joga um pouquinho para cada lado. Se tu não arruma, a cola vai secar e aí depois ele vai ficar todo torto, mais ondulado. Então é importante já quando for colocar no peso, deixar ele o mais retinho possível, para ele não ficar depois com variações, né, com essas imperfeições. E super deu certo, olha só como é que ficou a linha. E agora, então, é o momento em que eu vou colar nesse miolo do Grimório, que foram esses bloquinhos que a gente juntou, eu vou colar uma folha mais grossa, que vai ser a folha que vai unir o miolo do meu Grimório, com as páginas ali todas, com a capa. Então, é importante que seja uma folha mais grossinha mesmo, para dar maior resistência, maior estabilidade. Se for um papel normal, ele pode realmente, com o tempo, em muito pouco tempo, acabar rasgando. Então, tu cola uma folha mais grossinha entre uma e outra, tá? Então, ali eu usei essa folha um pouquinho mais grossa que eu tinha, passei a cola e colei. E aqui eu também vou deixar descansando um tempinho, tá? Aí, deixa descansando umas horinhas, que é para deixá-la bem sequinha antes de tu dar continuidade. E essa daí vai ser a que vai colar com a capa. Mostrar para vocês, então, como que ficou essa folha que eu colei aqui na frente e atrás. Então, essa folha aqui, ela vai ser o que, na verdade, vai unir o miolo do Grimório com a capa. Então, a capa vai ser colada aqui, toda essa parte. E aí, aqui inicia o miolo do Grimório. Então, essa daqui seria a parte da frente e aqui seria a parte de trás. Embora, na verdade, não tenha exatamente um lado, porque seria, na verdade, né? Só virar, né? Mas, inicialmente, eu tinha pensado em começar com as páginas brancas, tá? Ficou 12 horas secando. Então, ontem era umas 7h30, 8 da noite, quando eu coloquei para secar. Coloquei aquele monte de peso em cima, os livros da faculdade, e agora são as 8 da manhã e tô tirando para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui essas folhas, né? Então, ela foi colada aqui e aí eu coloquei essas folhas aqui para alguma umidade, alguma coisa não pegar nas folhas seguintes do Grimório, né? E foi o que aconteceu, porque se tu olhar aqui, ó, tu vê que realmente ela absorveu alguma umidade, enfim, olha, que teria ido aqui para as páginas do Grimório, né? Então, essa daqui seria a parte da frente. Então, aqui a capa, depois vai ser colada e aqui abrimos. Só que o que aconteceu?
Olha só, ela não ficou, não sei por que que ela não ficou certinha. É como se a folha, essa que eu colei, fosse menor que as páginas do Grimório. Aqui ficou bem certinho. Aqui ficou bem certinho, bem retinho, então ela não se mexeu. Na verdade, ela não saiu do lugar. Mas ela ficou aqui pequena. Então, eu vou ter que passar aqui um estilete, eu acho que eu tenho um estilete. E aí, tirar essa parte, ou realmente cortar com a tesoura. E aí, aqui também ficou um pouco enrugadinho, ó. Aqui, na verdade, isso aqui é bem fácil de resolver. Eu vou botar uma imagem aqui, ou acho que até vou colocar um cartão, um envelopezinho assim, né, para guardar coisas. Então, essa parte aqui vai ser bem simples de disfarçar. Já tava presumindo que podia acontecer isso mesmo. Agora, essa daqui eu não imaginei que poderia acontecer. Não sei porque, se em tese elas eram todas do mesmo tamanho. E aqui, que seria a parte de trás, né? Então, essa parte aqui vai ficar colando com a parte de trás da capa. E aqui as folhas que eu botei para dar uma absorvida na umidade. Olha só também como é que elas ficaram. Ficaram bem com um relevinho, né? Até essa daqui até ficou um pouquinho, ó. Essa penúltima até ficou também um pouquinho. Mas enfim, essa daqui ficou direitinho, ó. Só assim uns detalhezinhos aqui. Mas não ficou nada demais, olha só. Aí agora o meu gato veio bem pra frente da câmera. Mas não teve nada de que nem na outra. Ela só tá indo um pouquinho meio com alguns... Um pouquinho úmida ainda. Úmida não, na verdade ela tá só um pouquinho com esse relevo mesmo. Mas nada demais. Mas a outra tinha ficado realmente com essas marcas, né? Então essas marcas eu vou tirar. Então, agora... bora fazer a capa. E agora, o próximo passo é fazer a nossa capa. Então, eu deixei ali no fundo um tecido de TNT para costurar os tecidos que eu separei. E ali eu fui juntando aleatoriamente, intuitivamente, fui unindo eles e só colocando ali a segurança, o alfinete, para alinhavar mesmo como que viria a ser a costura depois. Então, aqui foi bem intuitivo mesmo com o material que eu tinha. Então, como eu te disse lá no início, eu utilizei a capa de uma agenda que eu já tinha. E, na verdade, essa capa que eu reutilizei, ela era um pouquinho menor do que as folhas A4 dobradas. Então, eu quando fui fazer a capa, fui costurar ali tudo antes de forrar a capa em si, eu fiz ela com umas sobrinhas em cima. Ela ficou um pouquinho maior em cima, tá? Porque era para compensar essa diferença que ela tinha, né? Então, é uma outra dica que eu te dou também, se tu tiver aí capas que dê para utilizar, reutilizar, já dá então uma nova função, ainda mais que já tinha também essa minha energia nessa antiga agenda, e aí já ficou para essa nova função agora ali de capa do Grimório. Aqui é o momento então que eu vou colar aquela capa que eu confeccionei, que eu costurei a partir dos retalhos. Eu vou colar ela com cola quente na capa que eu já tinha. Então, a capa que vai ser a capa do Grimório era uma capa de uma agenda antiga. Então, aqui é bem simples, só colar com cola quente. No outro lado vai ser onde a gente vai colar o miolo das páginas na capa em si. Então, aonde vai pegar ali o papel com papel, eu passei uma cola branca, bastante cola para firmar bem. E eu coloquei ali aquela fita dupla face, que é onde está o tecido, porque eu precisava de algo que unisse o tecido que ficou por dentro da capa com o miolo. Então, tem que ser realmente uma cola ou dupla face, ou uma cola bem firme que cole tanto papel quanto tecido. E ali eu uni, então,
as duas coisas. E aqui é bem importante que fique tudo bem firme, porque aqui é que vai colar a capa com o miolo. Então é bem importante que fique realmente assim bem firme para te dar estabilidade no uso cotidiano. Então passei a cola e fiz ali essa união também do tecido com o miolo através da fita dupla face. E está pronto! Então, meus amores, esse foi o passo a passo de como que eu fiz o meu grimório. E assim, ó, é uma bênção essa vida holística, é uma bênção ser terapeuta e a gente poder ter como objeto de trabalho um grimório, um livro mágico para poder registrar os nossos aprendizados, as nossas experiências. Então, assim, ó, coisa boa, é uma bênção mesmo poder colocar os aspectos energéticos, criativos e, no meu caso, até do reaproveitamento mesmo do material. Foi uma experiência bem legal. E nesse sentido eu quero te dar um comentário também sobre o uso do grimório em si, porque a ideia dele é que as folhas elas não sejam rasgadas, não sejam tiradas folhas e também não sejam puladas páginas, tá? A ideia é que ele seja, o grimório, ele ser escrito realmente assim, corrido, sabe? Uma página depois da outra, tá? E aí o que que acontece? Muitas vezes quando se utiliza os próprios cadernos comuns que a gente tem, a gente separa por matérias, não é? Em que as 10 primeiras páginas vão ser um assunto, da 11ª à 20ª vai ser outro assunto. E aí quando vê, durante o uso, alguns assuntos ficam com menos páginas, faltou, precisou ter que escrever em outro lugar, outras páginas sobraram porque não se escreveu tanto. E aí é que acontece com os cadernos comuns de se ter aí ou ficar bagunçado, porque os assuntos acabam se misturando, ou então de sobrar páginas no meio, ficam aquelas folhas ali no meio que depois acaba indo tudo fora, porque não se utiliza. Então, como que se usa o grimório? O grimório tu vai utilizar, tá? Faz a tua consagração dele, enfim. Eu deixo ele sempre no meu altar, para ficar sempre energizado. Lua cheia, também tô sempre energizando ele na lua cheia, mas como que a gente organiza os assuntos? Na primeira página, e aqui tu pode até separar umas 2 ou mais, tu deixa separado para fazer um índice, um sumário, ou então eu vou colocar aqui dentro também a relação dos assuntos, ou tu pode também escolher fazer aqui no fim, tá? Tu vai colocando a relação dos assuntos. E aí tu vai escrevendo, vai utilizando o teu grimório página após página. Tu não vai separar as 10 primeiras para um assunto, as 20 seguintes para outro, para não ficar depois páginas no meio sem uso, tá? E aí tu vai utilizando, anotando os assuntos, anotando os temas que tu vai registrar no teu grimório, e no teu sumário tu vai tomar nota de onde está aquele assunto. E no dia que tu precisar retomar, tu vem direto na onde tu deixou registrado, tá? E aí tu vai utilizar folha depois de folha até o fim. Então ele só acaba quando termina mesmo, tá? E tu vai utilizar folha depois de folha e não deixar folhas no meio em branco, tá? Porque a ideia também é que não seja desperdiçadas páginas e seja de fato um registro. Tu começou em um determinado assunto, foi passando por outros, tá tudo certo? E aí, então, concluiu, porque o
caderno terminou, porque o teu grimório terminou. E aí tu continua em outro, tá? Então essa é uma dica bem importante, porque muitas vezes, muitas pessoas começam a utilizar o grimório e aí fazem essa separação por matérias, por temas, deixando páginas no meio em branco, e não é a forma tradicional, é a melhor forma de se utilizar, tá bom? Então, meus amores, espero que tenham gostado desse vídeo, de eu ter compartilhado aí com vocês como que eu fiz o meu grimório. Lá no Insta eu vou compartilhando também a prática, vou compartilhando também com vocês como que tá sendo esse uso, mostrando aí alguns registros também dele, e desejo a todas uma vida muito mágica, um cuidado também com os nossos objetos, os nossos itens, de uma forma muito holística, muito mágica, muito mística. Isso tudo traz uma grande alegria, uma grande energia. E o quanto essas atividades, elas tornam a nossa vida mais mágica, mais holística, mais energética, mais harmoniosa, mais sutil. Então, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!